Olha, em resposta à escalada da guerra entre Israel e o Hamas, os militares dos Estados Unidos enviam mais sistemas de defesa antimísseis para o Oriente Médio. Os Estados Unidos ainda investiram em tropas adicionais com ordens de preparação para irem ao local e para conseguirem abater mísseis balísticos curtos, médios e intermediários, segundo o secretário de Defesa do país. Esse pacote de medidas mira diminuir as ofensivas, aumentar a proteção das forças dos Estados Unidos na região e ajudar na defesa de Israel. Vamos conversar agora com o Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, muito boa tarde. Essa ajuda norte-americana é uma ajuda que já vem por uma longa data, não é isso, Lorival? Boa tarde. Boa tarde. Sim, historicamente, os Estados Unidos enviam 3 bilhões de dólares ao ano em ajuda militar para Israel. Em 2016, no final do governo de Barack Obama, foi aprovada uma ajuda de 38 bilhões de dólares ao longo de 10 anos, entre 2019 e 2028. Então, a ajuda atual é em média de 3,8 bilhões de dólares por ano. Além disso, o presidente Joe Biden está tentando aprovar no Congresso uma ajuda adicional para Israel. Não conseguiu até agora porque a Câmara dos Deputados está sem presidente, está paralisada. Houve a constatação de que o sistema Domo de Ferro sofreu uma diminuição muito grande do seu armazenamento, armazéns, suas reservas de interceptadores. Então, uma parte dessa ajuda diz respeito a repor os estoques de interceptadores que foram gastos com esse disparo de 7 mil foguetes do Hamas, que chegou a levar ao colapso do sistema, porque ele tem a capacidade de interceptar até 80 foguetes ao mesmo tempo, e houve um disparo de um maior número do que isso. E o Hamas tem demonstrado uma capacidade extraordinária de continuar disparando esses foguetes, mesmo depois de 2 semanas de bombardeio israelense, isso sem falar na ameaça do Hezbollah, que seria algo muito mais forte, muito mais intenso, que envolveria não só foguetes, mas também mísseis teleguiados, mísseis de precisão. Então, por isso, os Estados Unidos estão se apressando a ajudar Israel a reforçar essas defesas antiaéreas. Lorival, eu até anotei aqui uma informação. Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele afirmou que a relação entre a Arábia Saudita e Israel motivou o Hamas a fazer os ataques no dia 7. Os Estados Unidos mediavam um acordo, segundo ele, para que os sauditas reconhecessem Israel em troca de apoio militar do governo norte-americano. Explica para a gente, Lorival, primeiro, qual a relação da Arábia Saudita em relação ao grupo Hamas, a Israel, e por que desse interesse norte-americano? Bem, Israel foi reconhecido pelo Egito nos acordos de Camp David em 1979. Depois, nos anos 90, no âmbito dos acordos de Oslo, a Jordânia reconheceu Israel. E aí isso ficou paralisado só nesses 2 países árabes. Todos os outros países árabes e muçulmanos também não reconhecem, não têm relações diplomáticas com o Estado de Israel. E aí, há alguns anos, começaram as negociações para os acordos de Abraão. Desde então, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão normalizaram as relações diplomáticas com Israel. Mas a joia da coroa, sobretudo ali nas monarquias do Golfo Pérsico, é a Arábia Saudita. É, de longe, o país maior, mais poderoso, líder daqueles países ali da Península Arábica. Então, estava sendo negociada, sim, uma normalização de relações com Israel. Já houve a visita nas últimas semanas, antes desse ataque do Hamas que ocorreu 2 semanas atrás, tinha havido a visita de vários ministros, incluindo o ministro do Turismo de Israel, para a Arábia Saudita. Historicamente, a Arábia Saudita e Israel têm mantido contatos não públicos, bastante discretos. Existem interesses em comum entre eles, por exemplo, sobretudo a rivalidade comum contra o Irã. Então, nesse sentido, havia essa aproximação e, naturalmente, que o grande obstáculo é o conflito árabe-israelense.
E os ataques do Hamas, esse foi uma das motivações dos ataques do Hamas, impedir que essa normalização de relações entre a Arábia Saudita e Israel se materializasse. Apesar de que, é muito importante explicar isso, a Arábia Saudita estava colocando como condição a essa normalização diplomática com Israel uma série de benefícios para os palestinos, como, por exemplo, o fim do bloqueio à faixa de Gaza e também a suspensão, congelamento da colonização judaica na Cisjordânia e ainda um outro irritante muito importante, que é esse contínuo acesso de judeus à parte de cima no complexo das mesquitas, no complexo da mesquita de Al-Aqsa, que tem criado muitas tensões entre os palestinos. Tudo isso ficou, no mínimo, congelado agora com esses ataques do Hamas, que naturalmente preferem um outro arranjo que também estava sendo realizado com a arbitragem da China, que é uma aproximação entre a Arábia Saudita e Irã. Isso sim interessa bastante ao Hamas, que gostaria de ampliar o seu apoio no mundo muçulmano, não só diretamente do Irã, mas também da Arábia Saudita e outros atores. Ao longo do jornal, a gente volta aqui com o Lorival explicando melhor cada detalhe para a gente. Obrigado, Lorival. Até daqui a pouco.